Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcondes. Vamos resolver mais uma questãozinha que apareceu aí de história mundial que falava lá daquele período da Grécia clássica, da Grécia antiga, que se costuma datar ali por volta de 2 a 3 mil a.C., vai depender muito do historiador, mas a gente pode com tranquilidade dizer que a partir de 2000 a.C. até o ano de 338 a.C., né, ou seja, tudo antes de Cristo, esse foi um período lá em que a civilização grega se expandiu bastante pelo mar Mediterrâneo e acabou deixando suas marcas nas civilizações que viriam depois. Então nós teremos a própria civilização macedônia, né? Quando Alexandre o Grande então conquista a Grécia, adota a cultura helênica, tá? Então tudo que é ligado à Grécia nós podemos chamar de heleno, é uma cultura helênica. E posteriormente, Roma, então, quando avança, né, e vai também dominar a Grécia depois, vai sim incorporar grande parte dessa cultura grega, ok? Bom, vocês talvez já tenham percebido, são poucas as questões, né, que já apareceram no Enem, não é um dos temas favoritos do Enem, talvez até pela distância, mas é importante ter algumas ideias gerais, tá, do que foi esse período grego. Então é importante saber que não era como nós pensamos hoje um país, a Grécia, tá? Pelo contrário, essa civilização estava espalhada por toda a costa ali do Mediterrâneo, né? Ali no norte da África, na Ásia Menor, onde hoje temos a Turquia, a Itália, a Grécia, tá? Então todo ali o sul, tanto no caso europeu, o sul da Europa e o norte da África, além do oeste da Ásia, nós temos aí então essas cidades-estados que eram independentes entre si, não compunham um país como nós imaginamos hoje, tá? Cada cidade tinha o seu próprio governante, tinha as suas próprias regras e que elas variavam bastante. Mas esses gregos eles compartilhavam a língua grega e também uma cultura que tinha similaridades, embora cada cidade tenha se organizado de modo diverso. Tá? Então a democracia não foi uma regra em todas as cidades, embora tenha existido em várias delas. A mais importante, nós sabemos, é Atenas. Tá? Em geral, então, as questões focam em Atenas. Então é importante ter em mente também a importância de Esparta, né? Uma cidade com uma organização totalmente diferente, voltada muito mais para o seu viés militar, né, e que foi muito importante também, inclusive chegou a dividir, durante a Guerra do Peloponeso, né, dividiu as cidades-estados gregas na sua luta contra Atenas, ok? Bom, então o importante para nós é termos essa ideia geral, mas focar, é claro, principalmente nas características de Atenas por conta do desenvolvimento da democracia. Tá joia, pessoal? Vamos dar uma olhadinha então nessa questão aqui. Olha, começa aqui com um textinho do Jean-Paul Vernant, um dos grandes especialistas sobre a Grécia Antiga. Vamos ver o que ele nos diz aqui. O que implica o sistema da polis? Então a polis é a cidade-estado, tá, pessoal? Então por isso que a gente fala política. Então a política é aquilo que está voltado para a polis. Então é a administração da cidade, tá bom? Então, o que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra, sobre todos os outros instrumentos de poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica. Torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Então veja, qual era a grande forma de se governar nessa época e de se tomar as decisões públicas era por meio do debate público, ok? Bom, aqui então a questão nos pede o seguinte: na configuração política da democracia grega, em especial a ateniense, né? Então lembre-se, Atenas vai ser sempre o principal exemplo quando falarmos de uma cidade-estado ou de uma polis democrática, ok? A ágora tinha qual função? A ágora, pessoal, era ali o local, uma praça pública, onde os cidadãos, lembrando que os cidadãos eram apenas uma camada pequena da população, tá? Em torno de apenas 10% de todos os habitantes de Atenas eram cidadãos, podiam tomar decisões. Quem eram eles? Eram os homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, né? E livres, claro. Então estavam excluídos da democracia ateniense as mulheres, todas elas, os escravos e os estrangeiros, também chamados de metecos, tá? Então os estrangeiros eles poderiam até ser nascidos lá em Atenas, eles seriam só considerados atenienses mesmo se tivessem pai e mãe também atenienses, tá? Então se um dos dois, ou o pai ou a mãe, não fosse ateniense, já era suficiente para ele estar excluído das decisões políticas
e essas decisões eram tomadas lá nessa praça pública chamada Ágora, onde os cidadãos decidiam então nisso que nós chamamos de democracia direta, ou seja, não por meio dos seus representantes, mas diretamente indo eles lá mesmo, discutindo os problemas e votando e chegando a decisões sobre a administração da cidade, ok? Então, pessoal, a Ágora tinha por função qual? Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não, né? Não necessariamente, tá? Muitas vezes algumas cidades não tinham reis, durante grande parte do tempo a própria Atenas não teve reis, então nós não podemos dizer que isso daqui seja verdadeiro, tá? Não, os cidadãos iriam decidir diretamente, tá? Uma democracia direta, não por meio de representantes, quais seriam as decisões públicas ali da administração, ok? Letra B. Permitir aos homens livres o acesso às decisões do Estado exposta por seus magistrados. Também não. Veja bem, os homens livres, sim, eles iam se reunir na Ágora, mas não para tomar conhecimento do que foi decidido, que era anunciado por magistrados. Não, eles iam decidir. Eles ali iriam decidir os rumos da cidade, tá? Então eles iam um pouco diferente do que está dito aqui. Letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Perfeito, né, pessoal? Olha lá. Deixou bem claro, o corpo de cidadãos. Se falasse o povo, estaria incorreto, tá, pessoal? Não era uma democracia popular no sentido que nós entendemos hoje. Era uma democracia exercida por uma minoria, tá bom, pessoal? Então eram somente os cidadãos, aqueles homens livres maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe ateniense, ok? Então a letra C é sim a nossa resposta, né, o gabarito aqui da questão, mas como sempre nós vamos ler, é claro, a D e a E. Então reunir os exercícios para decidir em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Não eram assembleias fechadas, em primeiro lugar, porque isso ocorria em praça pública, eram abertas, embora as decisões fossem tomadas sim por um grupo fechado. Mesmo assim, não era só também em caso de guerra, era em todos os casos, tá? Então isso era as decisões da cidade de modo geral, inclusive na guerra, eram tomadas por esse corpo de cidadãos, ok? E não somente uma reunião em caso de guerra, tá? Letra E. Congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Também não, pessoal, porque isso daqui caracterizaria o quê? Caracterizaria uma democracia indireta, como aquela que predomina hoje no Brasil, por exemplo. Nós elegemos lá os nossos representantes, né, deputados, senadores, e eles é que vão discutir. Eles têm um mandato, né, ou seja, eles vão representar aqueles que os votaram nas decisões. Então as pessoas, embora a soberania popular ela é exercida indiretamente, aqui, a soberania dos cidadãos era exercida de forma direta, ok? Então eles não iam eleger representantes, eles iam representar a si próprios, tá? Eles iam então exercer a democracia de forma direta, tá bom, pessoal? A letra C, portanto, é a nossa resposta. Espero que tenham acertado. Vejo vocês na próxima correção. Forte abraço!